de imagens, beleza? Hoje eu vou dar mais uma ideia, que depois a gente tem alguns materiais, algumas coisas para a gente ver, tá? Exercícios também, atividades aí que eu tô pensando para passar para vocês. Mas hoje a gente vai ver a base, né, da segmentação, como é que funciona, os princípios, né, para a gente aplicar. Então, a gente pode começar. Só um minutinho, gente, deixa eu ajustar aqui algumas coisas. Beleza, ó. Então, a gente vai poder falar um pouquinho sobre segmentação hoje, tá? Então, segmentação, né, basicamente, é a gente dividir uma imagem, né, em regiões que são distintas de acordo com algum critério que a gente vai ver, algumas formas de se fazer isso. E considerando em geral, né, que é o que se espera, pixels que tenham atributos similares, né? Então, a ideia geralmente é separar, né, em alguns grupos, por exemplo, né, os pixels de uma imagem que estão em relação com algum objeto da imagem, né, alguma coisa de interesse. Então, por exemplo, a gente quer separar as pessoas numa imagem do fundo, né? Separar por uma questão médica, por exemplo, regiões de uma biópsia, né? Então, regiões de interesse, as regiões que são mais afetadas, por exemplo. Então, dessa forma a gente tem, né, esse processo, que é uma tarefa, uma das etapas que pode, vamos dizer assim, básica, né, porque serve para muitas outras análises, né, para análise de imagens. Então, é um bom começo a gente usar, né, as técnicas de segmentação para, dessa forma, a gente possibilitar uma análise de imagens mais fácil. Então, é uma das motivações para a gente, tá? O sucesso da análise, né, em geral, vai depender muito da segmentação. Então, se for uma segmentação que vai separar de fato, né, por exemplo, uma análise médica, os grupos exatamente, né, que fazem parte da parte de interesse, né, da análise, eles vai fazer toda a diferença, né, seja também outros processos, outras etapas também, tá? Então, tem uma grande importância, tá, a segmentação para a gente, no geral, no contexto de imagens, tá? Além disso, né, lembra que a gente falou no começo que tem algumas diferenças, né, em processamento de imagens, que a gente tem alguns processos, né, que são imagens, a gente obtém outras imagens. Na segmentação já é um meio do caminho, né, que a gente vai obter objetos das imagens, né, então vão ter diferenças, por exemplo, né, como se fosse mais de uma imagem para uma mesma imagem, né, onde a gente separa, por exemplo, né, os elementos. Então, dessa forma que a gente vai estudar um pouquinho disso hoje, tá? A segmentação, ela é bastante relativa, né, no sentido, assim, de que o correto, vamos dizer assim, né, depende do contexto. Então, dependendo, né, se está querendo, por exemplo, igual aqui nesse exemplo, uma segmentação da pessoa, ou de um objeto específico, por exemplo, uma mala, né, ou do rosto da pessoa também. Então, a melhor palavra para representar isso, né, é a subjetividade, né, então, depende, né, a resposta de depende da situação que a gente está precisando, né, então, se for da necessidade da aplicação e tudo mais, tá? Então, essa forma que a gente
a avaliação depende muito do contexto. A implementação computacional é difícil, né, por essa questão de não ser geral, né, então, dessa forma a gente não consegue ter um método universal, vamos dizer assim, né, para fazer a segmentação. Ela tem que ser de acordo com o contexto, né. E também a dificuldade de se avaliar o desempenho também, por exemplo, né, porque de que forma a gente consegue ver, né, por exemplo, uma métrica, alguma coisa, como que, né, quão boa foi, né, essa segmentação. Então, a gente consegue ter essa análise. Só dando um parênteses, gente, eu consegui entrar pelo Skype no celular também, aqui, e lá tá atualizando as mensagens, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, que eu vou conseguir ver, tá? Então, só um adendo aí, para contornar um pouquinho a situação. Então, vamos lá dar continuidade. Sim, recebi sim, Alessandro, agora sim. E atualizou também por motivos de não sei porquê, agora no computador também. Menos mal. Então a gente tem um backup aqui também aqui no aplicativo também do Skype. Então beleza, gente. Então pensando nisso, né, da segmentação, a gente pode fazer baseado na busca, né, de descontinuidades e similaridades, que são as principais formas de se fazer a segmentação. Então seria baseado em bordas ou em regiões, que a gente vai ver um pouco hoje, tá? Então, são as duas principais formas, né? Então a ideia, por exemplo, as descontinuidades é para verificar locais que tem uma mudança abrupta de níveis de cinza, né? Então, imaginando assim, né, uma imagem lá bem, uma pessoa, talvez, né, no fundo claro, por exemplo, a diferença, né, de níveis de cinza vai ser bem grande, então vai poder ser detectado, por exemplo, as bordas, né, então é uma das formas. Ou por regiões, tentar verificar, por exemplo, quão similares são, né, de acordo com o critério, né, por exemplo, as imagens com intensidades parecidas, algum outro cálculo, isso depende da metodologia para ser aplicada, para a gente poder fazer essa segmentação, tá? Então, vamos começar a ver um pouquinho disso. Então, a gente tem, né, que se imaginar diferentes tipos de segmentação, igual eu comentei, né, ela é uma atividade que é um pouquinho, né, ela é subjetiva, então vai variar de acordo com o contexto, com a necessidade, né. Uma das bases que a gente pode usar é a linearização, um limiar local, ou global, ou múltiplos limiares, né. Então, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mas é basicamente, né, a gente fazer o thresholding, né, que é o termo em inglês aqui, de tentar encontrar um ponto, né, que seria os pixels mais relevantes, vamos dizer assim, o que faça essa separação da melhor forma possível, por exemplo. Para detecção de bordas, a gente pode usar os filtros que a gente viu, né, a ideia dos filtros, né, do Roberts, do Purvich e do Sobel, ou transformadas também, né, no domínio da frequência, para detecção de bordas, e em cima disso fazer uma etapa de separação, de extração, no caso, né, da segmentação, tá? E as regiões, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso agora. Então, começando pela linearização, a gente tem uma técnica que é uma das mais simples para se fazer a segmentação, trabalhando com histogramas, tá? Bem interessante.
que a gente vai ver um pouquinho de como que vai usar os histogramas, né? A gente já viu que dá para extrair algumas informações bem interessantes, né? Fazendo algumas coisas nos histogramas. Então, de que forma a gente consegue fazer isso? A gente tem, né, métodos globais, né, que no caso se aplica à imagem como um todo, né? Um limiar único, né, que seria transformar numa imagem binária, então acima de tanto vai ser 1, por exemplo, e abaixo de um valor vai ser 0. Ou limiares múltiplos, né, que seria a imagem com 2 ou mais níveis de cinza, né? Então, são algumas outras intensidades tentando separar em mais grupos, talvez. Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar em cima disso, tá? Então, o limiar único, né? Como a gente viu na explicação anterior ali. Separar em duas regiões a imagem, né? Em geral, né? Nesses tipos de limiares, a gente acaba separando muito mais, por exemplo, a imagem principal, né? O foreground do background, né? Então, separar o principal do fundo, por exemplo, é uma das aplicações que dá para se fazer. E basicamente, né? A gente tem regiões, uma que seja menor do que aquele limiar, vai ser 0, por exemplo, e onde for maior, vai ser 1. Então, a gente tem aqui, né, diferentes regiões e tudo mais. A gente vai ver formas de se fazer isso, né, onde que vai fazer esse corte, vamos dizer assim, mas a gente transforma, né, vira essa escadinha, né, então até tal valor, vamos supor metade aqui, né, pensando em 0,255, vamos supor que fosse 127, por exemplo, até aqui vai ser tudo 0, e acima disso vai ser tudo 1, por exemplo, né, nas intensidades. Então a gente aplica uma regrinha, né, simplesmente o 0, né, tudo que for menor do que 0 para menor do que esse valor, né, um valor considerado, e tudo que tiver menor, entre o máximo, né, que é o W aqui, e o valor que foi escolhido aqui, né, como corte, a gente aplica como 1, né. Então, dessa forma que a gente consegue fazer a linearização. Então, em cima da linearização, a gente consegue repartir a imagem em duas partes e fazer a segmentação da forma mais básica, né, a forma assim para fazer essa separação. Um exemplo, né, que a gente teve aqui, ó, uma linearização, né, então dá para perceber o seguinte, né, que tudo que foi em tons mais escuros, né, o valor exato aqui não está informado, né, mas a gente consegue ver que tudo que tinha, por exemplo, né, aqui, ó, valores mais escuros, se L-1, é a questão das intensidades, né, isso vai variar da questão dos bits, né, então, mas em geral a gente trabalha com 0,255, né, que é com 16, né, 256 cores. Então, em geral, esse L ele representa isso, mas é que pode variar, por exemplo, você vai considerar um espaço com 2 cores, 3 cores, isso varia do problema, mas em geral, né, o pessoal acaba trabalhando bastante essa questão do 256. Sim, seria o máximo menos 1, né, que a gente está começando de 0 até o máximo menos 1 aqui. Basicamente isso. Tranquilo, precisando só perguntar, gente. Então, aqui dá para ver, né, nesse exemplo mais visual aqui, que nesse limiar, né, a partir de algum valor aí, que aqui não ficou explícito, mas os elementos mais escuros, né, por exemplo, aqui, o fundo, parte de olhos aqui, né, o cabelo, foi linearizado, né, então, aqui, por exemplo, vamos supor que tenha sido dos intermediários para frente, né, então, aqui basicamente, né, a ideia básica de linearização, gente, poderia fazer rodar um laço mesmo e verificar, né, se o f de xy, né, o valor da imagem, for
maior do que, por exemplo, metade, né, de 255, pensando numa imagem com 16 bits, né, maior do que isso, então você vai atribuir valor 1 para a imagem e 0 caso contrário, né. Então, dessa forma a gente obtém isso, né, a gente conseguiria ter essa etapa de linearização aqui. Da mesma forma, né, com limiar único, a gente pode aplicar múltiplos limiares, né? Então, seria segmentar em 2 ou mais regiões, né? Então, a gente conseguiria produzir mais regiões, né? Então, aqui a gente vê que, no exemplo aqui, a gente teria 4 regiões diferentes. Então, os intervalos seriam separados, né, por limiares em cada região. Então, por exemplo, aqui, né, está na base aqui de 100, 150, 200 e 250, por exemplo, né, então são 4 limiares, separando um pouco, né, tem alguns níveis intermediários aqui, né, então, nesse segundo exemplo, a gente já tem algumas separações um pouco maiores, né. Então, lineares múltiplos a gente consegue dessa forma também, tá? Então agora, a questão que eu tinha comentado, né, vocês devem estar pensando, de que forma que eu posso escolher isso, né? É uma coisa arbitrária, como é que a gente faz, né? Então assim, de que forma que a gente consegue escolher um limiar que seja adequado, né? Para separar, por exemplo, objetos do fundo da imagem. Essa questão do limiar, ela não é trivial, né? Então, assim, vai variar muito do problema, igual, como todo problema de segmentação, né? Então, de uma forma, né, um limiar ele pode ser bom em algum contexto e ruim para outro, né? Como a gente tem esse exemplo aqui. E a gente vê que, assim, né, o primeiro limiar ele vai destacar mais essas estruturinhas aqui, e o segundo mais o contorno de fato, né. Então, depende muito da forma como a gente quer, né, do que está sendo buscado com essa linearização, né. Então, não existe certo ou errado, né, mas é muito mais na questão de qual é mais adequado ou não para aquele contexto, né. Então, por exemplo, né, se a gente quiser mensurar de alguma forma essas estruturas aqui nessa porção mais central, o ideal seria esse primeiro limiar. E se for para a questão do formato, do tamanho, talvez, disso daqui, né, seria um segundo limiar. Então, vai depender muito aí da maneira, né, como a aplicação do problema. Considerando histogramas, a gente consegue tirar vantagem disso e aplicar algumas coisas, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, né, assumindo que o histograma seja multimodal, então cada região consideraria como uma moda do histograma, né? Então, um exemplo, né, de um histograma bimodal, a gente teria, por exemplo, né, uma concentração de regiões com uma moda, né, que seria os valores centrais aqui, por exemplo, né, com um pico, e outro também, e onde teria, né, a descida, que seria o nosso limiar. Então, quando a gente tivesse, né, por exemplo, objetos que são brilhantes, né, então, no sentido assim, bem mais claros do que um fundo escuro, vai ser parte do objeto se ele for maior do que esse limiar. Então, aqui seria, né, essa porção mais escura, né, então, por exemplo, aqui a gente assumiria que seria o fundo, por exemplo, né, e aqui seria o objeto de fato, né. Então, dessa forma conseguiria, né, aqui seria o ponto que diferenciaria o objeto do fundo, que a gente conseguiria, né, então, estudando o histograma, conseguir separar isso. Então, seria um exemplo aí
num caso desse de como a gente poderia fazer isso. Outra questão é também que para se estabelecer, né, múltiplos valores para tentar isolar, né, regiões de interesse também. Então, por exemplo, igual aqui nessa visualização, né, a gente teria, né, 3 modas, né, 3 grandes grupinhos, né, e com isso, né, teria, por exemplo, né, um ponto que pertenceria a uma classe, por exemplo, né, que está nesse intervalo aqui, uma outra classe, e aqui seria o fundo, por exemplo, né, considerando nesse caso aqui sempre a parte mais escura que seria do fundo, por exemplo, né, igual uma situação dessa, aqui, né. Então, dessa forma a gente conseguiria, né, tentaria identificar onde está, né, esses thresholds, né, esses limiares, para conseguir fazer essa separação. Então, teria as modas, né, cada conjuntinho, né, aglomerado em essa diferenciação aqui. Então, a ideia, né, é conseguir, né, um limiar que separa melhor de forma possível esses picos, né. Então, de que forma que a gente consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, né, fazer por inspeção visual, uma das possibilidades, né, que seria basicamente, né, visualizar o histograma, onde que são os elementos, né, igual, por exemplo, aqui mesmo, a gente conseguiria ter uma noção de qual que seria o valor, né, visualmente observando. Processos iterativos também, né, por exemplo, ir fazendo diferentes execuções e verificar qual que vai ser o melhor para o contexto, né, ajustando e arrumando as coisas. E dessa forma, né, ele vai testando diferentes níveis, né, até ter algum que seja o resultado satisfatório dele. E também é possível de tentar obter automaticamente o limiar, seria verificando o formato do histograma, né? Tentando analisar onde tem as reduções e fazer esse estudo daquele comportamento, né? Sobe, desce, para saber exatamente, por exemplo, onde que né, esses pontos de mínimo aqui. Então a gente vai ver agora algumas técnicas específicas, né, para o limiar, tá? Então, a primeira delas é o limiar global adaptativo, tá? Basicamente, né, então essas são as formas mais tentando automatizar, né? Então, a gente faz um refinamento de várias formas, né, de várias etapas para tentar estimar as posições do pico, né. Em geral, né, pela questão da moda, o pico ele vai coincidir com a média dos níveis de cinza relacionados ao pico, né. Então, o pico seria a região e a média dos níveis de cinza seriam essa região de pico, né. Então, a probabilidade dessa região, do pixel pertencer a uma região, é inversamente proporcional, né, à diferença entre os valores do pixel e do pico que representa. Então, os pixels geralmente eles vão ficar, né, atribuídos às regiões do pico mais próximo, né. Então, vai tender a ter uma proximidade onde desses pixels, dos pixels serem mais próximos do pico, né. Então, cada nível de cinza na imagem, né, vai ser associado a um pico pelo limiar, que no caso seria, né, metade da distância entre dois picos, né, que seria, num exemplo, para um único limiar, né. Então, a gente imagina que vai ter dois picos e metade da distância para cada um. Então, seria, a partir dessa ideia, a gente
e, né, analisando, verificando essa questão, né, desses valores médios e verificar em qual pixel, né, qual a intensidade do pixel vai fazer parte de uma região ou da outra. Então a ideia, né, é selecionar uma estimativa para o limiar, né, para um começo, por exemplo, começando, por exemplo, com uma intensidade média, né, o valor do meio, que eu tinha comentado, por exemplo, de 10 a 255, 0 a 255 a gente considerar o 127, talvez. Segmentar a imagem, né, usando esse limiar, e com dois grupos, né, o grupo 1 até onde for menor ou igual a esse limiar, e outro grupo maior do que esse limiar, né. Dessa forma, a gente tem a média das intensidades de cada região, né, então, de cada uma das regiões obtidas, né, então, verificando isso, pela média, né, faz uma média dessa média, né, para achar onde é o novo valor de limiar, e esses passos aqui, né, 2 a 4 aqui, que seria essa parte de fazer a segmentação, verificar os grupos, verificar a média dos grupos, repetir esses passos, até que a diferença, né, dos valores de t aí, né, dos valores, por exemplo, dos limiares, seja menor ou igual a um delta t, isso aqui, por exemplo, para uma definido de acordo com a necessidade, né. Então, dessa forma, a gente pode usar, né, então, essa parte iterativa, até encontrar de fato o lugar que tem a diferenciação dos grupos mesmo, né, então, de que grupo que vai pertencer, né, em cima disso, pela média, a gente acha depois o valor do meio de novo, né, da média, para obter essa linearização. Beleza, gente? Então, um exemplo, né, mesma a ideia que a gente explicou lá, né, a média dos pixels da imagem, né, então, por exemplo, o inicial seria a média aqui, por exemplo, aqui, né, uma impressão digital, que tem alguns ruídos, algumas coisas que não sejam, né, o ideal. O histograma aqui, né, que dá para a gente ver exatamente, né, que tem uma questão do fundo e uma questão do que a gente gostaria, né, no caso aqui a parte mais escura, que é a parte da impressão digital que a gente queria de fato, e o fundo, que seria, né, o elemento que a gente não quer. Então, por exemplo, né, a gente teria um resultado aqui, né, de 125.4, por exemplo, após 3 iterações, né, e a gente conseguiria ver mesmo que seria algo nesse ponto aqui, que seria já visualmente, né, após a aplicação desse algoritmo, o ponto que a gente conseguiria separar de fato. E nesse caso aqui o ΔT foi para 0, né, então a diferença entre os conjuntos foi para 0. Então a gente vê que teria a presença de alguma coisa, né, um elemento, às vezes atrapalhando, né, para análise. Poderia pré-processar isso, né, então, aplicando, né, no caso aí para um linear único, essa maneira de se separar, né, o que é de interesse e o que é de fundo. Beleza, gente? Então, essa é a ideia, né, principal do limiar global para a gente conseguir aplicar, né, para poder fazer essa separação em geral de elementos do grupo e elementos de fundo, né. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Beleza, então, gente. Então, tranquilo, a gente pode dar continuidade.
Então, a gente viu a questão de linearização, né? A gente pode ver também a questão de descontinuidades, né? Então, a gente viu essa questão de verificar o limiar, né? Então, por exemplo, a partir de um valor. E as descontinuidades, a ideia é de tentar, né, verificar onde que tem uma mudança abrupta, né? Que pressupõe que seriam bordas, né? Então, diferenças, por exemplo, de um fundo, de um elemento, né, que a gente queira segmentar. Então, por exemplo, né, para segmentar pontos isolados, seria, né, algum ponto, alguma questão que vai se destacar dos demais, né? Para isso, a gente poderia usar, por exemplo, né, um filtro de passa alta com limiar de aceitação, né? Então, aplicando o filtro, né, a imagem, por exemplo, e acima de um limiar, para a gente conseguir detectar essas descontinuidades, né, e permitir, né, no caso, passar só as informações de borda, por exemplo, né. Então, seria uma forma de ponto a ponto, né, identificar isso. Para a segmentação de bordas mesmo, então, a ideia, né, ter a limite entre duas regiões com uma certa distinção de níveis de cinza, né, e a gente consegue usar, por exemplo, né, os filtros derivativos, né, os filtros de derivada, que a gente viu na aula passada mesmo, né, do Roberts, do Prewitt, Sobel e Laplaciano, né. Então, assim, cada um às vezes vai, né, tem alguns que vão ser mais horizontais, né, então vão acabar pegando melhor, né, propriedades horizontais de borda, outros vão pegar mais propriedades verticais, né. Então, depende do ajuste, né, então, de que forma que a gente consegue obter isso, né, os filtros. Então, pegando essas regiões de borda, né, então são formas que a gente consegue trabalhar em cima. E a gente vai ver um método, né, uma abordagem que a gente pode fazer para detectar descontinuidades, que seria a relaxação de transição de bordas ou edge relaxation, né. Então, é um método assim que ele é de reforço, né, de bordas, que a gente vai ver que ele vai tentar verificar quais são as bordas mais importantes, o que é mais interessante, né, em termos de transição, né. Então a ideia é ter uma probabilidade, então ele vai atribuir uma probabilidade de transição dos pixels, né, para verificar quem vai compor uma borda, né. Então qual que é a probabilidade, por exemplo, de um ser de borda ou só ser um pixel que dá continuidade com isso, né. Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, encontro de bordas que sejam significativas, né, na imagem, determina as conexões entre elas, né. Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, aqui, a gente vai ver uma ideia principal do método, né? Como que a gente consegue fazer em cima disso. Então, citam alguns passos, né. Então, o primeiro passo seria verificar, determinar os valores de transição, né? Então, seria onde teriam essas quebras, né, dos pixels, onde seria mais relevante isso, né. Então, a partir de um gradiente, no ponto que a gente vê, basicamente, né, tirando o módulo, né, o valor absoluto da diferença entre a imagem, o pixel da imagem naquele lugar, e os seus vizinhos, né, no caso a transição vertical e depois a transição horizontal. Então a gente vai ver um exemplo, né, considerando, por exemplo, uma imagem com 10 níveis de cinza, de 0 a 9, e as diferentes probabilidades, né, no caso aqui. Então, por exemplo, a diferença, né, de 6 para 8, aqui vai ser 2, 6 para 7, 1, e assim por diante, né, 7 para 7, 0. Então, avalia-se aqui todas as transições, né, porque a ideia é a gente verificar onde tem uma maior diferença, né, e tentar verificar quem é um melhor candidato para ser uma região de borda, de fato,
de uma região, né, que seja apenas continuidade das coisas, né? Então, por exemplo, visualmente aqui, esse 7 com 7 aqui seria possivelmente uma mesma região, né? Eles não tiveram mudança entre si. Então, onde teria uma mudança maior, por exemplo, aqui, talvez, e aqui de 7 para 5, a gente teria a presença, de fato, de alguma borda, né? Então, o princípio é esse, mensurar isso e determinar, a partir de algumas medidas, algumas questões que a gente vai ver, como separar isso, né? Como detectar essas bordas. Então, dessa forma a gente vai classificar as transições dos pixels, né? Da forma do número de transições conectadas, então pela questão da significância, pensando na representação das bordas, tá? Então, por exemplo, considerando esse edge aqui, né, essa borda aqui, a gente teria, né, os valores aqui, ó, 1 e 0, representados aqui por esse ABC, que seria, né, seguindo essa regra aqui, em geral, né, que vai ser menor ou igual e menor ou igual, né, então sempre o valor maior vai ficar primeiro, maior ou igual, né. Por exemplo, representando esse edge aqui, né, a gente teria, né, o 4, 0 e 1 nesse lado, né, vamos dizer assim, e o 3, 1, 1 nesse lado. Então é feita essa análise de significância, né, para tentar, com isso, identificar onde são as regiões mais propensas a ter transições mais significativas, né. Então, onde que é mais possível de ser uma borda de fato e outra que seja só uma continuidade da imagem, por exemplo, tá? Então, a gente, considerando, né, esses valores ABC de transição, que são mesmo, né, para cada transição de arestas, né, que a gente está vendo, e calculado um máximo entre esses valores ABC, considerando também o n sobre 10, que seria o número de níveis de cinza da imagem, né? Então, nesse caso aqui, né, seriam 10 níveis de cinza, né? Então 10 sobre 10, 1 mesmo, nesse caso aqui específico, né? Dessa forma, verifica esse máximo, e a gente consegue, né, verificar, por exemplo, fazendo as relações de que forma, né, quantas transições significantes teriam para cada situação, né? Então, ter nenhum, né, essa relação aqui, zerar, né, ter uma, duas ou três, né? Então, a partir disso, né, quanto maior esse número, mais a tendência de ser uma transição que seja significativa, que possa representar uma borda, tá? Então, é dessa forma que a gente faz uma análise. A gente vai ver alguns exemplos agora, para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, considerando essa borda 2 aqui, né? Então, a gente verifica os outros valores, que seria, né, 1, 0 e 1, que é essa questão dos níveis de cinza, né? A gente teria o valor 1, e verificando, né, o máximo desses valores aqui, então, que seria como se fosse uma tabelinha aqui, né? Então, aqui, zeraria, né, que o M está valendo 1, né, 1 menos 1 do A, 1 menos 1 de novo, 0, e 1 menos 0, só que tudo multiplicado vai dar 0, né? Então, a gente verificaria duas transições significativas aqui, né, significantes. Então, representados aí dessa forma aqui, tá? Mesma coisa em outras situações, né? Pegando aqui, né, essa borda aqui, a gente teria, né, 3 e 1, calculando o máximo disso, né, 3, 3, 1 e 1 de novo daquele n sobre 10, né, então a gente teria 3. Verificando os máximos aqui, né, então teriam duas situações, né, que seriam positivas aqui, duas transições significativas também, né, então mesma representação aqui, né,
E no decorrer, né, são feitas aí essas questões de transição, né? Então, para cada imagem, para cada pixel da imagem, na verdade, cada transição de borda, é assumido, né, algumas, essas relações, com base naquele cálculo que a gente viu, e cada uma dessas tem uma representação diferente, né? Então, a gente vai ver aqui assim, por exemplo, né, transições do tipo 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, são considerados prováveis, né, bordas significantes. Então, elas são incrementadas, né, para tentar destacar isso. As outras transições do tipo 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 0, né, que seriam bordas, transições, né, que já não provavelmente são do tipo que só estão dando continuidade, então não vão ser, né, dificilmente vão ser as bordas de fato. E os valores, vamos dizer assim, né, intermediários, talvez, né, que seriam mantidos aqui. Então, a ideia, né, voltando aqui, né, a gente identificar essas transições, né, com o objetivo, assim, de verificar o quão significativo é isso, né, no contexto daquele pixel lá, tratando uma questão de probabilidade, né, verificando os vizinhos, e tratando de que forma que a gente consegue, né, esses pixels significativos aqui. Então, dessa forma, conseguiria, né, repetir esse processo até ocorrer o reforço nas bordas que são significantes, né? Então, a gente teria aqui um exemplo, né, aqui, por exemplo, bordas para 10 iterações, aqui. Depois de fazer um processo, por exemplo, de dar uma redução, né, na grossura das bordas, aqui 100 iterações, e com a imagem de fundo aqui para fazer a comparação, né. Então, a ideia, né, nesse reforço é verificar onde que está, né, as questões, né, onde que está essas transições, onde que é mais propício para isso, né. Então, como que a gente consegue aplicar? Beleza, gente? Outra questão de descontinuidade, a gente pode usar a transformada de Ruff, que é para tentar encontrar as formas nas imagens, né? Então, por exemplo, sejam retas, círculos ou elipses, né? Aqui a gente tem exemplo, né, de um xadrezinho do pentágono, né? Que é um formato bem icônico, tentando buscar em cima disso, né? Então, também é uma forma de se obter as descontinuidades. Então, a gente viu aqui que é o seguinte, né? Para descontinuidades, a gente pode pegar a questão das bordas de uma forma de tentar encontrar pontos que sejam isolados, fazer isso ponto a ponto, segmentar as bordas em si, de acordo com algum filtro que, por exemplo, de passa alta, né, que permita os valores que sejam de bordas, por exemplo, né, de acordo com o sentido também, né, que a gente pode ter, de uma forma. Esse método de relaxação, né, então, que é para a gente verificar quem é mais provável de ocorrer essa transição, né, para poder fazer essa mensurar para onde que é os pixels mais relevantes para isso. Então, em termos, né, de descontinuidade, que seria isso, né, verificar onde dá essa mudança, a gente vai ver um pouquinho agora de regiões, né, então, para detectar regiões, né, então, assim, considerar como se fossem conjuntos, né, então, a imagem R ser um conjunto de regiões, né, então, pensando dos pontos pertencem a uma dessas regiões, aplicando, então, né, uma separação, por exemplo, aqui, né, considerando uma imagem colorida, em algumas regiões diferentes, né, de tons claros de rosa,
o amarelo, alguns tons de verde, né, claro aqui, um tom escuro, e também o fundo, por exemplo, né. Então, a ideia, nessas partes de regiões, a gente tem, né, uma separação para isso, né, para tentar também fazer uma segmentação. Então, para fazer isso, né, a gente faz a união ou a divisão de um conjunto inicial de regiões, né, então, a partir de algum critério de cor, de textura, de alguma coisa, para fazer iterativo. Então, a gente pode fazer o region merging, o region splitting, né, então seria a união, a separação, e o split merge, que é uma conjunção dos dois. Então, dessa forma, o region merging, né, deixa eu até ver aqui, ele faz uma divisão inicial da imagem em regiões, né, então tem, a partir de um pixel semente, analisar os pixels vizinhos, né, e verifica se né, regras para unir ou não essas regiões. Então, ele vai, como se fosse, né, um inundamento, né, uma coisa assim, que a gente vai fazendo esse crescimento, e a partir disso, né, verificar qual o critério, né, se vai ser a união ou não dessas regiões para a gente fazer. O region splitting, né, então a gente viu o region merging, né, então ele começa e vai unindo. O splitting, ele vai pegar a imagem completa, né, então, por exemplo, né, ele considera a imagem completa, definindo a partir de algum critério, vai fazendo a subdivisão, né, iterativamente. Então, por exemplo, aqui tem a imagem inteira, ele dividiu, por exemplo, em 4, depois em 8, depois em mais 4 lá dentro, né, em 16. E ele vai parando, né, apenas quando falhar o critério de divisão, né? Então, quando tiver algum valor máximo, alguma coisa assim. Só que, por exemplo, né, com 4 níveis de cinza, ele teria 4 divisões aqui, né? Vamos dizer assim. E aí, a partir disso, ele vai ter nas outras 4 regiões e assim sucessivamente, né? Então, aqui a gente começa com nada, né? Vamos dizer assim, e vai se espalhando, e aqui ele começa com tudo e vai quebrando, né? Então, a ideia, né, de obter algum resultado próximo disso daqui, né? A gente ter regiões, por exemplo, aqui muito mais, né, dá para ser visualmente assim pelas cores, né? Pra fazer essa separação. E, por último, a gente tem o split merge, né? Seria combinar os dois algoritmos, né? Então, de uma forma mais variada, né? Aplicar consecutivamente as duas metodologias, né? Tentando, vamos dizer assim, equilibrar os dois, né? Então, gente, para hoje seria isso, tá? A parte de segmentação, tá? Depois eu vou passar exercícios aí para vocês, para a gente ver principalmente essa questão de usar a base da linearização, vocês aplicarem, né, esse limiar global adaptativo aqui para verificar os resultados, tá? Para a gente também dar uma praticada, beleza? Então, basicamente, né, a ideia sempre da segmentação é a gente separar de acordo com algum contexto, né? Isso é muito útil, por exemplo, até foi bom lembrar, de veículos autônomos mesmo, por exemplo, né? E constantemente ele vai estar fazendo a segmentação, né? Então, imaginando assim, né? A gente está lá, a visão do carro lá por dentro do carro, né? Ele vai ter uma visão, possivelmente algo nesse sentido aqui, né? Vamos imaginar aqui que seja a estrada, os prédios aqui, né? Por exemplo, pessoas também, né? Então, constantemente, o que ele tem que fazer? Outros carros, né, também. Então, constantemente, ele tem que segmentar, né? Então, por exemplo, ele vai ter que separar. Deixa eu até usar outras cores aqui, né? Por exemplo, aqui o que é prédio, né?
por exemplo. Se a estrada fizer uma curva também, né, então ele tem que segmentar a estrada. Então vamos supor que a estrada deu uma guinada para cá depois, né? Ele tem que verificar isso também, né? Então, onde que é estrada de fato? Outra segmentação, né? De pessoas, né, saber onde tem pessoas, se alguém vai entrar na frente, né? Para conseguir ver. E também dos outros veículos, né? Então vocês imaginam assim, a gente está vendo isso por uma imagem estática, né? Mas então seria, por exemplo, pensando numa câmera básica aí que tem 24 fps, né? São 24 fotos por segundo, né? Então uma câmera dessa, então a gente teria 24, né? Imagens por segundo que o carro, lá, o veículo autônomo, ele estaria calculando, né? E primordialmente, né? Claro que tem muito mais coisa, tem o aprendizado em cima disso, que ele vai aprendendo sobre isso, né? Mas a base é essa questão da segmentação, que ele vai segmentar, então, e identificar, né? No caso, é uma etapa extra, né? A gente segmenta e para o computador não significa nada inicialmente, né? A gente viu aqui que tem muito a questão da avaliação humana nesse sentido, né? Uma etapa posterior que envolveria bastante de IA é você rotular isso. Então, a partir das segmentações, que é o que os sistemas de carro autônomo fazem, então isso daqui ser, por exemplo, um prédio, conseguir segmentar e rotular, né? E ter a compreensão. O veículo, né? Então, a gente vê assim, por mais que seja uma técnica, vamos dizer assim, né? Antiga, primordial, assim, no processamento de imagens, ela é amplamente utilizada e muitas outras técnicas dependem dela, né? Então, só exemplo, né, disso que está muito em voga, que usa primordialmente a segmentação para identificar os diferentes grupos, diferentes elementos, né, que estão na imagem, isso calculado 24 vezes por segundo, né? Então, para capturar qualquer mudança, qualquer diferença, supondo, por exemplo, um pedestre atravessou aqui a rua, né? E depois outros sistemas para reação e tudo mais, né? Então, baseado nessa visão, né, que entra a questão de visão computacional, de interpretação de imagens, que seria esse passo extra, né, que é quando a segmentação ela é aplicada, né, ela é utilizada como uma base para a gente conseguir separar, né, porque caso contrário o computador não saberia onde que seria, né? No caso, por exemplo, o carro, né? O que é cada coisa e aonde que está, né? Então, gente, a aula de hoje foi para dar essa ideia para vocês, depois eu vou voltar alguns exercícios, como eu falei, tá? Tem bastante coisa de segmentação, eu dei o principal, vamos dizer assim, a ideia para vocês terem o entendimento, tá? Existem várias metodologias, é uma coisa assim que o pessoal continua estudando porque é muito relevante até hoje e tem diferenças assim, né, pela forma com que se quer tratar, né? Então a gente tem essa questão, então é muito útil e relevante para nós até hoje, tá? Bom, vocês entenderam a ideia? Pode falar, Alessandro. Beleza, Igor.
Então, Lessati, em termos de formas geométricas, a gente vai ter uma aula específica para a parte de morfologia. A morfologia basicamente é isso, é você tentar extrair formatos, né? Isso daí vem um pouco da biologia, de você conseguir tentar, né, verificar formatos, superfícies assim, que a gente consiga fazer isso. Então, em cima da morfologia, a gente consegue também fazer uma outra forma de segmentação. Por isso que eu falei que é o básico hoje, né, em segmentação, porque tem muitas aplicações diferentes aí, tá? Então, por exemplo, então assim, muito da resposta, né, muitas vezes a gente tem esse tipo de resposta que depende, né? Então, para um caso de formas geométricas, um filtro morfológico, alguma coisa baseada em formato, teria um resultado mais interessante, né? Então, vai variar pelo contexto. Às vezes, por exemplo, o pessoal acaba aplicando várias, né, de descontinuidade, de regiões, de outras coisas mais, para tentar verificar qual que é o melhor resultado possível, né? Existem algumas métricas, às vezes, que o pessoal aplica, por exemplo, tem alguém que, vamos supor que seja igual essa imagem do pentágono, né? Alguém que manualmente definiu onde que seria o ideal, né? Seria o padrão a ser seguido, por exemplo, e o que calcula-se, né, como o que foi o melhor caso é quando ele tira, por exemplo, a diferença dessa área, né? Então, vamos supor que ele considerou como uma área ideal, né? Vamos dizer assim, e aí vão dizer que o método, sei lá, ele fez alguma coisa assim, pegou um pouco de ruído, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, a gente conseguiria calcular a diferença, né, desse valor aqui por esse valor aqui. Se fosse, por exemplo, mais próximo de zero, ele seria uma boa segmentação, né? Então, se ele pegasse muito para dentro, também não seria o ideal. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, várias dessas técnicas que a gente viu, algumas outras mais também, né? E mensurar isso, qual que seria melhor naquele contexto que a gente está trabalhando, tá? Pessoal, então vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Como é que tá a aula, assim? Vocês têm alguma coisa para acrescentar, alguma dúvida? Que vocês podem falar, que a gente vai ajustando, né, de acordo com a necessidade, tá? Bom, beleza então, gente. Qualquer dúvida, como sempre, né? Podem mandar mensagem por aqui, podem mandar e-mail, podem mandar lá no Slack, se possível, sempre vejo, tá? Posteriormente vou passar atividades para vocês, tá? Vou disponibilizar o slide também, como sempre, tá? E qualquer coisa é só falar, tá? Que a gente fica à disposição aí, beleza? Então, por hoje, já acredito que a gente tenha cumprido o que a gente ficou esperando aí, tá bom? Então, agradeço a vocês, tá? Uma boa tarde aí para vocês, um bom dia ainda, né? Então, até uma próxima aí.